E aí, vamos continuar o nosso curso? Então, estamos falando sobre noções de direito administrativo para o cargo de assistente administrativo da PBH. E no bloco anterior, nós encerramos falando sobre o poder disciplinar. Então, nós já vimos aí o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, poder disciplinar. Agora, neste bloco, nós vamos tratar dos últimos dois poderes que você tem que conhecer a afinco. Quais são esses poderes? Vamos tratar aí do poder regulamentar e também do poder de polícia. Bastante atenção, tá? Então vamos lá. O que significa esse poder regulamentar? É o seguinte: poder regulamentar é aquele outorgado aos chefes do Poder Executivo para editar atos regulamentares com o objetivo de explicar o texto da lei, favorecendo, assim, a sua fiel execução. Eis o poder regulamentar. Então, deixa eu dar um exemplo para você entender melhor esse conceito que eu lhe passei. E depois de eu lhe dar esse exemplo, eu venho explicando que aí você consegue assimilar melhor esse conteúdo e essa explicação. Então veja só. Vamos pegar um caso mais concreto. Não vou nem citar a legislação municipal, não, para você entender melhor. Olha só. A Lei 8.112/90 é a que estabelece que nos concursos públicos federais, até 20% das vagas deva ser reservada para portadores de deficiência nos concursos públicos. Então a Lei 8.112 diz até 20% das vagas. Não diz que tem que ser 8%, 10%, 12%, 15%, até 20%. Tudo bem. Então se é até, em tese, a administração federal poderia colocar 1% e ela estaria cumprindo a lei, né? Realmente esse até ficou meio complicado. Só que aí nós tivemos uma outra lei, que é a Lei Federal 7.853, de 89, que estabelece que, no mínimo, 5% das vagas nos concursos públicos federais tem que ser reservado aos portadores de deficiência. Então, no mínimo 5%, no máximo 20% das vagas tem que ser reservado aos portadores de deficiência. Até aí, tudo bem. Quem criou o direito às vagas para deficiente nos concursos públicos federais? A lei. Só lei pode criar direitos e obrigações. Só a lei. Então, foi a lei que criou essa reserva de vagas de até 20%. Para quem? Portadores de deficiência. E aí eu lhe pergunto, quem é o portador de deficiência? Você sabe se você se enquadra como portador de deficiência? Às vezes você se enquadra e você não está nem sabendo. Tá vendo a situação? A lei reservou a vaga, mas a lei não diz quem pode usufruir daquela vaga. Então a lei criou um direito, mas para exercer aquele direito está complicado. Por quê? Porque não tem nenhuma lei explicando quem é o portador de deficiência. Aí é que entra em jogo o poder regulamentar. Por quê? Porque esse poder regulamentar, ele concede aos chefes do poder executivo, ou seja, presidente da República, governadores de estado e prefeitos. Então esse poder regulamentar concede aos chefes do poder executivo a prerrogativa de explicar a lei para favorecer a sua fiel aplicação. Então quem vem explicar a lei é o tal do decreto regulamentar. Então o decreto regulamentar é uma consequência do poder regulamentar. Tranquilo até aí? Então veja, hoje no Brasil nós já temos o decreto federal número 3.298/99. E esse decreto 3.298/99 é o decreto que diz quem é portador de deficiência no Brasil.
Aí ele vem explicando tudo direitinho, quem é o portador de deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência locomotora e por aí vai. Tá tudo no decreto. Quem editou esse decreto? Presidente da República. Tá vendo aí? Então veja, a Lei 8.112, ela criou esse direito aos portadores de deficiência, só que aí quem veio explicar quem é o portador de deficiência foi o decreto regulamentar. Ou seja, o decreto que veio abaixo da lei explicando esse conteúdo aqui em cima. Quem seria o portador de deficiência. Será que esse decreto regulamentar pode trazer um artigo dizendo o seguinte: em situação excepcional, serão fixadas 25, poderão ser reservadas até 25% das vagas do concurso aos portadores de deficiência. São consideradas situações excepcionais. 2 pontos. E vem dizendo quais são. Será que o decreto regulamentar, que está abaixo da lei, ele pode dizer que em situações excepcionais serão reservadas até 25% das vagas? O que você acha? Pode não. Por que não? Porque o decreto é um ato administrativo. E por ser um ato administrativo, ele se encontra abaixo da lei. Abaixo da lei. Se ele está abaixo da lei, isso significa que em nenhum momento o conteúdo do decreto regulamentar pode contrariar o texto da lei. O decreto regulamentar vai simplesmente explicar o texto da lei. Em nenhum momento, grave aí, em nenhum momento os decretos regulamentares, que são exercidos com fundamento do poder regulamentar, eles podem criar direitos, eles podem impor obrigações a terceiros. Em nenhum momento. Quem faz isso é a lei. Só a lei pode criar direitos e obrigações. A lei. Decreto regulamentar, não. Porque decreto regulamentar é ato administrativo. E como ele é ato administrativo, significa, em outras palavras, que ele está abaixo da lei. Ficou claro aí? Então, o decreto regulamentar é exercido com fundamento no poder regulamentar. E esse poder regulamentar é o poder que é concedido aos chefes do executivo para explicar o texto das leis. É todo tipo de lei, professor? Não, não é todo tipo de lei. São as leis inerentes ao direito administrativo. Porque as outras leis, por exemplo, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código Tributário, em regra, elas não precisam de explicação. Elas são auto-aplicáveis. Agora, as leis administrativas, na maioria das vezes, elas precisam de uma explicação para melhorar a sua aplicação. Então, um pouquinho diferente, tá? Uma informação importante para a prova é a seguinte: esse poder regulamentar, que é assegurado aos chefes do Poder Executivo, ele não pode ser delegado. Isto é, somente os chefes do Poder Executivo podem editar decretos regulamentares. Eles não podem delegar para outras autoridades públicas a edição de decretos regulamentares, tá? Em nenhum momento. Tudo certo até aí? Ok. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Olha só. Se cair na prova a seguinte afirmação: os decretos regulamentares podem inovar na ordem jurídica. Certo ou errado? Errado. Eles não podem inovar na ordem jurídica. Quando eu digo inovar na ordem jurídica, eu estou dizendo que os decretos regulamentares podem criar direitos e obrigações. E você bem sabe que não podem. Então, os decretos regulamentares não podem criar direitos e obrigações. Você já sabe disso. Então, eles não podem inovar na ordem jurídica. Inovar significa criar um direito, criar uma obrigação que até então não estavam previstos em lei. Quem pode inovar na ordem jurídica é a lei e não o decreto regulamentar, porque ele é um ato administrativo. E por último, gostaria de destacar o seguinte: os decretos regulamentares,
eles são editados com fundamento no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Por outro lado, os chefes do Poder Executivo também editam o chamado decreto autônomo. O que é o decreto autônomo? Decreto autônomo é aquele que tem força de lei. Força de lei, professor? É isso mesmo. Decreto autônomo, em alguns momentos, ele substitui a lei. Ué, mas o chefe do executivo pode editar ato com força de lei? Pode. É o tal do... Tem outros atos também, né? Mas nós estamos falando aqui do tal do decreto autônomo. E onde é que está a possibilidade de o chefe do Poder Executivo editar o chamado decreto autônomo? No artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. E o que eu quero que você grave para a sua prova é o seguinte: quais são as hipóteses em que o chefe do Poder Executivo pode editar decretos autônomos? Quais são as hipóteses que ele pode editar decretos autônomos? Primeira hipótese: para extinguir cargos públicos, quando os cargos públicos estiverem vagos, vazios. Por exemplo, vamos supor que na Prefeitura de BH existam 28 cargos de assistente administrativo vazios. E aí o prefeito de BH entende que não precisa preencher mais esses cargos. Se ele entende que não precisa preencher mais esses cargos, eles estão vazios, o prefeito pode extinguir esses cargos por meio de um decreto autônomo. Mas a condição é, o cargo tem que estar vazio. Se o cargo estiver preenchido, ele não pode ser extinto por meio de decreto autônomo. Ele pode até ser extinto, mas nesse caso por meio de uma lei e não por meio de decreto. Segunda hipótese: o chefe do executivo também pode se valer do decreto autônomo para organizar a administração pública. Organizar internamente a administração pública, desde que ele não esteja criando ou extinguindo cargos públicos. Ele não pode nem criar, nem extinguir cargos públicos. E também nessa organização da administração, ele não pode ampliar, ele não pode aumentar despesas. Então, se ele não estiver aumentando despesas, se ele não estiver criando nem extinguindo cargos públicos, ele pode se valer do decreto autônomo. Você sabe que o decreto regulamentar, ele não pode ser delegado para outras autoridades, né? É só o chefe do Poder Executivo. Já o decreto autônomo, ele pode ser delegado. O chefe do Poder Executivo, o presidente da República, por exemplo, ele pode delegar para um ministro de Estado a competência para a edição de um decreto autônomo, permitido pela própria Constituição Federal. Certinho? Então, basicamente, é isso o que eu gostaria que você soubesse sobre o poder regulamentar. Ah, não, um detalhezinho. Eu não vi ainda em Provas a Fumar, mas é o seguinte: alguns autores, eles chamam o poder regulamentar de poder normativo, tá? Então, muita atenção. Para essa prova, eu não vou nem aprofundar não, porque eu não vejo necessidade. Só quero que você entenda o seguinte: se, por exemplo, você encontrar em prova poder regulamentar e poder normativo, essas expressões são sinônimas, tá? Para a sua prova, elas podem ser consideradas sinônimas. Poder regulamentar e poder normativo. É isso aí. A partir de agora, vamos começar a estudar o último dos poderes, que é outorgado aos agentes públicos. Vamos falar do famoso poder de polícia. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: esse poder de polícia, em alguns momentos, ele é simplesmente chamado de polícia administrativa, ou então poder de polícia administrativa. E quando você estiver respondendo as questões de prova, você tem que ter muito cuidado para não confundir as expressões polícia administrativa com polícia judiciária. Por quê? Porque são duas expressões diferentes,
com sentidos distintos. O que é a tal da polícia judiciária? Polícia judiciária é aquela que tem o objetivo de investigar crimes e colher provas para entregar para o Ministério Público para que ele possa propor uma ação penal no Poder Judiciário. Essa é a polícia judiciária, é a que presta auxílio ao Poder Judiciário. Na prática, quem é que exerce essa função de polícia judiciária? É a Polícia Federal, lá em âmbito federal, e a Polícia Civil, em cada um dos estados. Então, essa é a polícia judiciária. Veja, a polícia judiciária, ela vai incidir sobre pessoas. O objetivo dela é investigar pessoas. Então, se cair em prova, você sabe, ela incide sobre pessoas, investigação de pessoas. E a polícia judiciária, ela é exercida por corporações especializadas. Polícia Civil, Polícia Federal. Então, eis algumas características da polícia judiciária. Uma outra característica. Em regra, a polícia judiciária, ela vai agir quando o crime já aconteceu. Então, aconteceu um homicídio, agora a Polícia Civil vai começar a investigação. Então, em regra, a Polícia Judiciária ela vai atuar repressivamente quando o crime já aconteceu. Tá? Então, eis a tal da Polícia Judiciária. Professor, eu posso dizer que em situações excepcionais, a Polícia Judiciária também atua preventivamente? Sim. Em caráter excepcional, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Polícia Federal, eles podem atuar também preventivamente, ou seja, podem atuar para que o crime venha a não acontecer, para que o crime não aconteça. Isso em caráter excepcional, tá? Então não confunda Polícia Judiciária com a Polícia Administrativa. O que é essa tal de Polícia Administrativa que fundamenta esse poder de polícia? Polícia Administrativa nada mais é do que aquela polícia de fiscalização. Não é a polícia que fica andando com revólver na cintura. Essa polícia administrativa tem como a maior arma a caneta. A caneta é a polícia da administração pública. São os fiscais da administração pública. Então, esses fiscais exercem o que nós chamamos de polícia administrativa. Quer ver um exemplo? Agentes de fiscalização da Vigilância Sanitária, os servidores da Receita Federal do Brasil, que fiscalizam, a arrecadação tributária, os fiscais do Ministério do Trabalho, que fiscalizam e combatem o trabalho escravo, o cumprimento da legislação trabalhista e por aí vai. Todos esses são policiais administrativos. Eles não usam armas. Alguns podem até usar, A lei autoriza que alguns usem, mas em regra eles não usam. Então essa é a polícia administrativa, a polícia da caneta. Certinho? Então veja só. Essa polícia administrativa hoje, ela é exercida pelos órgãos de fiscalização da administração pública. Citei os exemplos para você. A polícia administrativa, ela age basicamente antes de a infração acontecer. Então o que a polícia administrativa quer é que a infração não venha a acontecer. Tá? Então por isso que tem a fiscalização. Vamos fiscalizar aqui, vamos para a rua, os agentes do Ministério do Trabalho, os fiscais do Ministério do Trabalho. Nós vamos para a rua por quê? Porque se nós estivermos na rua, nós temos certeza que as pessoas vão ter medo de utilizar mão de obra escrava e aí não vão utilizar esse trabalho de semi-escravidão. Se nós estivermos na rua fiscalizando, os empregadores vão cumprir a legislação trabalhista. Tá vendo? Então, em regra, eles atuam preventivamente, antes da infração acontecer. Agora, em alguns casos específicos, eles vão atuar repressivamente, ou seja, depois que a infração já aconteceu. Então, em determinado momento, um auditor fiscal da Receita Federal chegou numa empresa e constatou que a empresa já estava sonegando tributos há não sei quanto tempo.
Aí o fiscal foi lá e aplicou uma multa de R$1 milhão. Multa, 1 milhão. Essa multa que foi aplicada é consequência do poder de polícia, da polícia administrativa. Tá vendo? Aquele candidato que era um ser normal e comum, assim que ele passou no concurso da Receita Federal e tomou posse, ele recebeu o poder de ser um policial. Um policial administrativo. É um policial que usa a caneta, tá? Essa é a polícia administrativa. A polícia administrativa, ela não vai ficar incidindo sobre pessoas, não. Quem se preocupa com pessoas é a polícia judiciária. A polícia administrativa, ela incide, ela se preocupa com os direitos das pessoas, não com a pessoa em si, é com os direitos das pessoas. É com as atividades que as pessoas exercem. É com os bens que as pessoas possuem. Essa é a preocupação da atividade administrativa, da polícia administrativa. Isso cai muito em prova, tá? Tranquilo? Ô, professor, você comentou aí que se um fiscal da Receita Federal encontrar uma irregularidade numa empresa, irregularidade tributária, ele pode aplicar uma multa, né? Pode. A multa é a única penalidade? Não. A lei é que vai estabelecer quais são as penalidades. O fiscal da Receita Federal, por exemplo, ele pode multar um estabelecimento, ele pode interditar um estabelecimento que esteja comercializando produtos impróprios para o consumo, ele pode embargar uma determinada obra, ele pode apreender determinados produtos e depois destruir esses produtos, incinerar esses produtos. Tudo isso, polícia administrativa, tá? Por se tratar de uma questão, de uma prova da FUMARC, é importante que você conheça um conceito de poder de polícia administrativa, que está previsto em lei, tá? Prevista em lei? Em lei. E vira e mexe a banca cobra. Esse conceito está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Vamos dar uma olhadinha no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte: considera-se poder de polícia. Uai, professor, poder de polícia? Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula, olha aí, ó, regula a prática de um determinado ato ou a abstenção. Opa, aqui não é obtenção, não. Deixa eu até... De onde é que veio isso aqui? Abstenção, ou seja, deixar de fazer, né? Então, regula a prática de determinado ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, no exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então tá aí o conceito legal de poder de polícia, previsto onde? Previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional, tá? Código Tributário Nacional. Ó, aqui é o seguinte. Para a gente responder as questões de prova, nós temos que ser o mais objetivo possível, né? Então vamos guardar o seguinte aqui. Lembre-se de que o poder de polícia, a polícia administrativa, nada mais é do que aquela polícia que restringe os direitos de um particular, as atividades de uma pessoa, a fruição dos bens dos particulares em prol da coletividade. É para isso que serve a polícia administrativa. Ou seja, nós não queremos permitir que você, um simples particular, ao exercer as suas atividades, ao usufruir de seus bens ou exercer os seus direitos, você venha prejudicar a maioria. Você venha prejudicar a coletividade. Por exemplo,
Eu, Fabiano, comprei um carro novo e botei um sonzão do ano. E aí, num belo dia, num belo sábado, 4 horas da tarde, sol rachando, eu fui na minha garagem, dentro de casa, portão fechado, liguei o som, botei o Pablo do Arrocha e tô lá, ó. Ah, só no Arrocha, né? E ó, pau quebrando. 4 horas da tarde, churrasqueira ligada, coloquei no talo, no volume 40 do som do meu veículo. Eu posso fazer isso? Dá mais ou menos 150 decibéis. Posso fazer isso? Moço, eu estou dentro da minha casa, 4 horas da tarde, e daí? Quer dizer então que pelo fato de você estar dentro da sua casa, o seu vizinho ao lado, que tem 98 anos, está doente, ele não pode mais descansar. As 2 crianças gêmeas, recém-nascidas, que moram na casa ao lado, também não podem mais dormir, porque você está ouvindo o Pablo do Arrocha. É isso? De jeito nenhum. Então você ali está violando as leis administrativas, as leis que proíbem que você, ao exercer o seu direito individual, prejudique o interesse da coletividade. Então o que vai acontecer? Se alguém da Secretaria do Meio Ambiente passar ali com um decibelímetro, que é um aparelho de medir a potência do som, né, e constatar que você está ouvindo o som em limite acima do tolerável, inclusive eles podem chamar a polícia e até arrombar a sua casa e entrar. Por quê? Porque além de você estar praticando um crime em flagrante delito, né, crime ambiental, você ainda pode estar praticando uma infração administrativa. Pode ser que exista no município alguma lei administrativa que não permita a utilização do som acima de determinado volume. Tá vendo aí? Você está dentro da sua casa e você está sendo impedido de utilizar o som. Por quê? Porque nesse caso vai ser exercido o poder de polícia. Tranquilo? Então o poder de polícia é aquele que condiciona, que limita, que direciona as atividades dos particulares para que eles não possam violar o interesse da maioria, o interesse da coletividade. Eis o poder de polícia. Esse poder de polícia tem 3 características, 3 atributos que são muito cobrados em prova. Quais são essas características? Quais são esses atributos? Primeiro, discricionariedade. Isso cai muito em prova, tá? Eles costumam colocar, são atributos do poder de polícia, exceto. Costumam muito cobrar isso. Então grava quais são. São eles. Primeiro, discricionariedade. Segundo atributo, coercibilidade. E terceiro atributo, autoexecutoriedade. Então vamos lá. Primeira característica, discricionariedade. Por que eu digo que o poder de polícia ele é discricionário? Ele é discricionário pelo seguinte, é o agente público, ao analisar o caso em concreto, que vai decidir, por exemplo, qual é a sanção que vai ser aplicada. Então, às vezes, quando o agente da vigilância sanitária constata que um estabelecimento está vendendo um produto vencido, o agente da administração, o fiscal, ele pode optar, ou aplica uma multa ou interdita o estabelecimento. Então, olha só a discricionariedade do poder discricionário, tá lembrado? Tá lembrada? Então, ele pode escolher, ou aplica uma multa ou interdita o estabelecimento. Poder discricionário. Então, a primeira característica, o primeiro atributo é a discricionariedade. Mas cuidado, apesar da discricionariedade ser um atributo do poder de polícia, é possível também que ele tenha natureza vinculada. Como assim, natureza vinculada? Vou te dar um exemplo claro. Você acabou de completar 18 anos. Pode comprar um carro e sair dirigindo esse carro por aí? Moço, mas o carro é meu, eu comprei com o meu dinheiro. E daí? Não pode. Sabe por quê? A administração vai condicionar, vai limitar esse direito seu em prol da coletividade. Já pensou você pegar esse carro, sair pela rua sem saber dirigir? O estrago que você vai fazer com terceiros? Vai ficar batendo no carro dos outros, vai atropelar os outros na rua? De jeito nenhum. Tá vendo? Você tem um bem, que é o carro, você tem o direito de dirigir, mas a administração está dizendo, tudo bem, você pode usufruir do carro, você pode dirigir, desde que você tenha habilitação. A habilitação nada mais é do que uma licença
para dirigir. Essa licença é um ato administrativo. Então você já sabe quais são as etapas que você tem que seguir, que cumprir, para conseguir a licença para dirigir. Veja, se você cumpriu todas as etapas, passou em todos os exames, o administrador pode chegar para você e falar o seguinte: você passou em todos os exames, mas eu não vou te dar essa carteira não. Por quê? Sei lá, depois você vai despirocar com isso lá na frente lá e vai querer fazer racha. Ele pode fazer isso? Lógico que não. Isso já é problema meu. As condições que existiam, eu já cumpri. Então eu tenho direito líquido e certo a obter aquela licença para dirigir. Tá? É um direito meu. Ele não pode negar mais. Então, em regra, o poder de polícia é discricionário. Mas em alguns casos ele pode ser também vinculado. Então ele não é só discricionário. Segunda característica, o segundo atributo, é a coercibilidade. Ou seja, no exercício do poder de polícia, aquele agente de fiscalização pode utilizar a força. Pode utilizar a força? Pode. Pode utilizar a força. Como assim a força? Tá lembrado do caso lá do caboclo que estava ouvindo a rocha, do Pablo? Pois é. Nesse caso específico aí, se por acaso o agente de fiscalização tocar a campainha e a pessoa não atender, eu vou utilizar a força policial. Ô polícia, me ajuda aqui, estou precisando de cumprir uma diligência aqui, mas sozinho não vai dar não. Por favor, vem me ajudar, tá vendo? Vou utilizar a força policial. Tá? Coercibilidade significa a utilização da força. E o terceiro atributo é a autoexecutoriedade. Ou seja, quando a administração pública ela toma uma decisão, se o particular não cumpre a decisão, ela mesma pode obrigar o particular a cumprir essa decisão, sem precisar de autorização do poder judiciário. Uai, então a administração manda cumprir. Se o particular não cumpre a decisão, a administração vai lá e o obriga a cumprir? É isso mesmo. Só quero que você guarde aí esses três atributos, quais são. Por quê? Porque quando nós estivermos falando dos atos administrativos, eu vou voltar a explicar a autoexecutoriedade com mais detalhes, tá? Por enquanto, grave só isso aí. E para finalizar, lembre-se ainda do seguinte: esse poder de polícia só pode ser exercido pelas entidades que são regidas pelo direito público. Ou seja, só a União, estados, municípios e Distrito Federal, além de autarquias e fundações públicas de direito público, é que podem exercer o poder de polícia, porque elas são regidas pelo direito público. Empresas públicas e sociedades de economia mista, como é o caso da BH Trans, não podem exercer poder de polícia. Não pode sair multando os outros pela rua. Por quê? Porque empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Se são de direito privado, não podem aplicar multas, não podem exercer o poder de polícia. Daqui a pouquinho eu vou voltar e aí, quando eu estiver explicando a administração pública, você vai saber com mais detalhes e mais precisão por que a BH Trans, que é uma sociedade de economia mista, não pode exercer o poder de polícia. Aí fica mais claro para você, tá? Combinado até aqui? Então, sobre poderes administrativos, era isso que nós tínhamos para falar. Vou fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Até mais.